Olá pessoal, é muito bom estar aqui mais uma vez, podendo chegar à sua casa com a palavra de Deus, que certamente tem um só objetivo: abençoar a sua vida e esclarecer a palavra de Deus para você. Mas antes de tratarmos do nosso tema hoje, eu convido a você a se inscrever no canal, a dar um like, ativar o sininho e compartilhar. Hoje o nosso tema é texto e contexto. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós precisamos não apenas ler o texto, aquele verso que nós selecionamos. Nós precisamos ler o que vem antes e o que vem depois. E o que vem antes e o que vem depois é o contexto. Se você isola um versículo, você acaba criando um pretexto. Você acaba dizendo o que o texto não diz. E uma outra observação importante, muitas vezes, não apenas os versículos anteriores, mas o capítulo anterior é muito importante para que você possa perceber se a narrativa está sendo feita corretamente. Então, texto e contexto não serve apenas para os pregadores, mas para todos os leitores da palavra de Deus, para todos aqueles que desejam saber o que a palavra de Deus deseja esclarecer. Eu quero utilizar o texto de Atos, no capítulo 4, esse capítulo é interessante, no versículo 20, diz assim, os discípulos dizem assim, nós não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Ora, se eu não posso deixar de falar de tudo que tenho visto e ouvido, se eu isolo este versículo, eu estou dando margem à fofoca, ao fofoqueiro. Por quê? Se eu não posso deixar de falar de tudo que tenho visto e ouvido, então eu preciso, tudo que ouço e tudo que vejo, eu preciso falar. Será que esse era o sentido? Será que era isso que os apóstolos queriam? É esse o sentido desse capítulo? É lógico que não. Para isso, eu preciso me reportar ao versículo de número 9, do mesmo Atos capítulo 4. Então, Atos capítulo 4, verso 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Ou seja, Pedro está dizendo então que o motivo pelo qual eles estão sendo perseguidos é porque no capítulo 3, como eu já disse, muitas vezes não apenas no capítulo que você escolheu, mas você tem que olhar o contexto do capítulo anterior. No capítulo 3, eles tinham orado por um homem que era coxo na Porta Formosa, e aquele homem se levantou. Pedro diz, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E o homem andou. Então, esse texto está falando justamente disso, é isso que o escritor está querendo nos fazer entender. Agora eu tenho que ler os versículos 18 e 19 para que eu possa entender o que o escritor começa a falar a respeito quando os discípulos disseram, nós não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Então vamos lá, capítulo 4, verso 18 e 19. Verso 18, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Aí o texto que eu escolhi. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, quando Pedro diz que nós não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido, ele está se referindo a quê? A cura, aos milagres que eles presenciaram. Então, todas as vezes que eu isolo o versículo, eu acabo arrumando um grande problema, eu crio uma doutrina. Então, eu não posso ler o texto sem o contexto, porque senão eu acabo arrumando um pretexto. Eu começo a dizer aquilo que o texto não diz. Um outro capítulo interessante, que as pessoas fazem muita confusão, é Filipenses 4,13. Eu quero ler com você. Filipenses 4,13 é bem conhecido de todos nós. Diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ora, se eu isolo esse versículo, eu posso fazer qualquer coisa. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas era isso que o Paulo queria falar? Era isso que Paulo queria dizer? Era isso que Paulo queria ensinar? É lógico que não. Então eu preciso ler o versículo anterior. Versículo de número 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
de tudo em todas as circunstâncias, já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso viver em todas as situações, porque o Deus que vive em mim, ele me fortalece, ele me sustenta. Nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, ser pessoas que não apenas ouçam a palavra de Deus, mas pessoas capazes de, muitas vezes, interrogar. Algum tempo atrás, eu ouvi um pastor pregando uma mensagem e o povo vibrou, o povo gostou muito da mensagem, só que o texto não tinha nada a ver com o seu contexto. Mas nós precisamos ver o que a Bíblia nos ensina. Há muitas mensagens que nós vibramos, nós gostamos, aplaudimos, mas nós não examinamos. Nós precisamos examinar. E aí, um texto interessante que fala do exame das Escrituras é quando Paulo e Silas estão em Bereia. Abra sua Bíblia aí, em Atos, no capítulo de número 17, versículo 10. Atos, capítulo 17, versículo de número 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia era mais nobre que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Agora, preste atenção. Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, meu querido, nós temos que ser igual a esse povo de Bereia. Nós precisamos examinar a Escritura para ver se aquilo que estão nos ensinando é isso mesmo, se está certo. Porque muitas vezes as pessoas estão utilizando seus textos isolados, sem os seus contextos, e pode ser os versos antes, os versos depois, e pode ser capítulos, como nós estudamos hoje no livro de Atos. No capítulo 4, ele estava se referindo ao capítulo 3. Então, todas as vezes que você estudar a Bíblia, não se esqueça, não isole um versículo. Leia o texto, mas também leia o seu contexto, para que você não arrume um pretexto. Espero ter ajudado e até novamente nos encontrarmos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus.